A paz do Senhor, irmãos amados, a paz de Cristo esteja no meio da tua parentela, no meio do povo, no meio da sua família, dos seus amigos. Que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua cabeça. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira. Estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus aos nossos corações, que através desta palavra Deus venha falar conosco, Deus venha suprir a nossa necessidade, Ele venha falar conosco, que Deus venha atender o desejo do seu coração, o desejo da sua alma. E bom dia para todos vocês, meus queridos irmãos. Eu queria meditar com vocês na palavra de Deus nesta manhã, que eu achei um ponto muito importante. Eu gostaria que vocês meditassem comigo. Nós aqui estamos meditando, estamos comendo a Bíblia, estamos aprendendo de Jesus, o autor e consumador. Gostaria que vocês meditassem comigo no capítulo aí, Êxodo, né? No capítulo 25 de Êxodo. Vamos meditar na palavra de Deus, depois nós vamos comentar, depois nós vamos aprender um com o outro. Diz assim: Deus manda o povo trazer oferta para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta ossada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei a minha oferta ossada. Queridos, está aqui a palavra de Deus. Deus chama Moisés, né? E pede para Moisés falar com o povo para trazer no tabernáculo uma oferta ossada. Quando nós falamos de oferta ossada, nós falamos, quando você está falando de ossada, não está falando de dinheiro, não está falando de plantação, mas está falando de oferta animal, de animais, ovelhas para os holocaustos, bodes, carneiros, né? Então Deus estava pedindo para Moisés passar uma ordem para o povo de Israel trazer uma oferta ossada. O que me chama muito a atenção, meus queridos, queria que vocês meditassem comigo, que fala de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Quando nós falamos de voluntariamente, meus queridos, nós falamos que Deus pediu para o povo contribuir conforme o seu coração. Que na verdade Deus não quis usar de uma expressão de ordem, Deus falou para o povo para eles contribuir conforme o seu coração, com uma oferta voluntária. O povo daria aquilo para Deus, não uma coisa forçada. Deus, meu querido, Ele não gosta de nada forçado, não. Nós temos que ter um coração voluntário, disposto a contribuir, sentindo o coração de contribuir. Então o povo tinha que ser um povo com coração, que eu achei muito interessante, que o povo, além de contribuir, tinha que ter um coração voluntário. E eu começo a pensar, meus queridos,
que Deus, aí ele não estava exigindo do povo que era para fazer, exigindo, não é uma ordem correta no pé da letra, não. O povo deveria contribuir conforme o seu coração. Vamos dizer hoje, meu querido, se você quiser contribuir com R$ 20, amém. Eu quero contribuir com R$ 30, amém, pela obra de Deus. Eu quero contribuir com R$ 100, amém. Conforme você desejar o seu coração. Se você acha que tem condição de contribuir com R$ 100, ou R$ 1.000, ou R$ 2.000, ou R$ 3.000, tem que ser conforme o seu coração, meu querido. Tem que ser conforme o seu coração, não uma oferta forçada. Muito bem, meus queridos irmãos. Aí eu comecei a pensar, meus queridos, também, que nas coisas de Deus, nas coisas também, nós devemos agir com o coração voluntariamente. Voluntário para a obra de Deus. De que maneira você quer contribuir? Através de um trabalho? Quer contribuir através de um trabalho? Eu quero ajudar a igreja conforme meu coração, Deus botou no meu coração, de fazer uns docinhos para vender, de fazer para a obra de Deus. Muitas arrecadações acontecem, porque o povo tem um coração bom. Você tem um coração bom. Eu sei que você tem um coração bom. O seu coração está voltado para a obra de Deus. Você gosta de contribuir na obra de Deus. Deus tem se agradado disso. Mas nós, meus queridos, infelizmente, a gente tem vivido tempos difíceis. Você começa a pensar, meus queridos irmãos, quando nós falamos de colaboração, de uma oferta, pedir uma oferta alçada. E hoje nós falamos também oferta de dinheiro. Dinheiro. Como nós temos falado agora. Que muitos têm contribuído na igreja com dinheiro. Muito bem. É muito bom, é ótimo. Deus tem te abençoado. Deus tem visto o seu coração, que você tem dado de coração. Você tem contribuído na obra de Deus de coração. Mas muito, meus queridos, nós percebemos, meus queridos, que infelizmente nós temos aprendido ali, quando fala, meus queridos, de dízimo, quando fala de oferta, que a oferta também ajuda o povo. Quando a pessoa dá oferta, ajuda a pagar uma luz, pagar uma água, também um aluguel da igreja. Isso é muito importante, meus queridos. Para a contribuição da obra de Deus, o dinheiro é muito importante. Mas muitas das vezes, meus queridos, o dinheiro tem nos atrapalhado. Infelizmente, o dinheiro tem nos atrapalhado. De que forma tem nos atrapalhado, meus queridos? Se nós usarmos o dinheiro de uma forma agradável para ajudar na obra de Deus, é muito interessante. Eu aprendi, um tempo atrás, que a Bíblia fala que nós temos que entregar o nosso dízimo para que haja mantimentos. Mantimentos, o que quer dizer mantimentos? Para manter a luz, manter a água, né? Manter também a limpeza da igreja, manter também o aluguel da igreja também, nós não podemos ficar devendo. Manter também a cesta básica do irmão que está desempregado. Também devemos manter também esse dinheiro. Também, quando se fala do dízimo, meus queridos, o dízimo, ele é ajudado na obra de Deus. De que maneira? Na limpeza, nos bancos que estão precisando, também a igreja para ser reformada está precisando. Então nós usamos o dízimo, para ter esse conforto dos bancos, conforto de ventiladores. Nós recebemos isso e usamos na obra de Deus. O mantimento não é só comida. O mantimento também é a luz, é a água, e também é a obra de Deus, também é como ajudar as pessoas. Mas muito bem, meus queridos. Mas o que me chama mais atenção, meus queridos,
Já botando um ponto lá para trás, que Deus mandou Moisés pedir oferta ao povo. E o povo também era muita maioria, o povo era rico. O povo tinha dinheiro, então o povo tinha como ajudar a obra de Deus. Diferente de hoje, que nós temos muitos irmãos que estão desempregados e não têm condições de usar na obra, de contribuir na obra de Deus. Mas muitas das vezes, meus queridos, as pessoas não conseguem entender que o irmão está desempregado, a irmã está desempregada, né? E as pessoas é chamado como ladrão, não é verdade? Ah, irmão, quem dá dízimo, quem não dá dízimo é ladrão. A Bíblia fala que quem não dá dízimo é ladrão. Bom, meu irmão, você que tem a Bíblia na sua casa, quando fala Malaquias 3:10, no que roubamos a Deus, e Malaquias diz no dízimo e na oferta, meus queridos, quando nós contribuímos, o dinheiro vai no envelope, não é isso? Nós assinamos, o dinheiro vai no envelope e nós botamos dentro da salva. E o tesoureiro pega esse dinheiro e registra-se no computador que vai até a nossa sede setorial. Então nós não mexemos com dinheiro. Nós não temos esse poder de mexer com dinheiro. Nós apenas pegamos nosso dinheiro e colocamos no envelope. E muitas das vezes, as pessoas, se vocês doutores, vocês grandes, têm afligido o povo de Deus, chamando o povo de ladrão. Mas lê a Bíblia antes de Mateus. Quem que Deus está chamando de ladrão? Não era os membros. Deus estava chamando de ladrão aquele que cuidava do tesouro. Quem é que cuida do tesouro? Quem cuida do tesouro é o tesoureiro. Quem cuida do tesouro é o pastor. Então, naquele tempo, me perdoa, estava sendo acusado os pastores, estava sendo acusados os tesoureiros. Por quê? Por que estava sendo acusado? Meus queridos, se você olhar na Bíblia, bem aqui certinho, o dízimo era repartido em três etapas. O dízimo era dirigido do povo de Israel. O povo trazia o dízimo, passava-se na mão dos levitas, depois passava-se na mão do sacerdote. O sacerdote comia do melhor. Depois tinha os órfãos, as viúvas, o que sobrasse iria para os estrangeiros. Preste muita atenção. O dízimo era para ser necessitado, era para acudir os levitas, depois o sacerdote, depois as viúvas, depois os órfãos e por últimos os estrangeiros. Então, nós para colocar, seria 4 ou seria 3, né? Seria 3. O dízimo seria repartido em 3. Então, todas as vezes que o povo contribuía, esse dinheiro teria que tomar 3 ou 4 destinatários. Passava pelos levitas, pegasse o dízimo, pegava o dízimo, o povo de Israel trazia o dízimo, era apresentado os levitas, depois era apresentado para o sacerdote, depois se acudia-se as viúvas, os órfãos, o que sobrasse ficava para os estrangeiros. Então, meus queridos, quando se fala no que me roubais, Malaquias, não está falando de você não, nem eu, que nós não mexemos, está falando com os grandes que mexiam com dízimo. Você não mexe com dízimo, nem eu, não temos esse poder. Quem tem poder? O pessoal que mexia com dízimo, que era o quê? Era o quê? Levitas, sacerdote, viúvas, órfãos e os estrangeiros. Então, os grandões, os levitas, os sacerdotes, os grandes sacerdotes que mexia, que pegava o povo, dividia-se o dinheiro nesse sentido. E era todo mês esse sentido. E oferta, comprava-se oferta. Comprava-se e comprava animais para sacrifício. Quando você chega de Malaquias 3:10, lê lá, Malaquias 3:10, fala que o próprio sacerdote, Deus falando com o sacerdote, que o sacerdote estava oferecendo o que era? Holocausto com defeito. Não podia ter defeito. Estava mexendo com defeito. Não estava mais dividindo mais entre o dízimo, entre o sacerdote,
levitas, né? O órfão, a viúva e os estrangeiros. Então, o dinheiro, ele foi desviado. Como hoje nós temos nosso meio, quando você manda o caminhão lá para a África do Sul, você manda uma tonelada de alimentos para a África lá do Sul, o que acontece? Ele não chega lá. O caminhão, não, ele é roubado, não chega lá. Não chega lá. Então acontecia antigamente do mesmo jeito. O dízimo não estava sendo repartido da maneira adequada que Deus mandou. E você chama o seu irmão de ladrão. Você não tem vergonha? Você chama o seu amigo de ladrão. Você não tem vergonha? Explica para ele. Por que você não explica para ele quando você fala que roubar no dízimo, oferta, Malaquias 3:10? Vai lá, lê a Bíblia. Vê para quem Malaquias está falando. Se era para o sacerdote, se é para você. E outra coisa, meu querido. Naquele tempo, era obrigatório dar o dízimo. Senão poderia morrer, seria digno de morte. Hoje, nós temos um coração voluntário. Hoje, meu querido, nós só contribuímos porque nós temos um coração voluntário. Não porque nós somos obrigados, não. Eu não sou obrigado a contribuir. Eu não. E nem você. Agora, se eu tiver um coração voluntário, sim, eu vou contribuir conforme eu tenho. Naquele tempo era conforme você tinha. Não especificava, não tinha um certo valor, né? Perdão. De seria 10% ou 100%. Não tinha um valor. Era o coração voluntário. Então, quem queria dar 1.000, dava 1.000. Quem queria dar 200, dava 200. Conforme o seu coração. Não estipulava um certo limite de dinheiro, né? De altura de dinheiro. E hoje é diferente. Hoje, além de falar 10%, se você não contribuir, fala que você é ladrão. Já toda vez que vai dar oferta, agora mudaram agora, né? Graças a Deus mudaram. Estão entendendo agora que Deus está falando, né? Fala hoje. Antigamente falava Malaquias 3:10. Roubar no dízimo oferta, no que roubais. Hoje me explica, né? Por que você me explica? É isso. Você ensina na igreja. Ensina o seu povo o verdadeiro palavra de Deus. Não xingue de ladrão, não. Ele tem um coração voluntário e pode dar mais além do que você. Nós podemos dar mais que 10%. Isso depende do nosso coração. Deus botar no nosso coração de dar 20%, 30%, vamos dar. Voluntariamente. Voluntário, não porque somos forçados. Não somos forçados. Agora, infelizmente, meus queridos, outra coisa, as pessoas falam também, meus queridos, se não entregar dízimo, não pode ser um bom obreiro. Não pode ser obreiro. Por que ele fala isso, meus queridos? Não pode ser bom obreiro. Sabe por que eu falo? Vem pra cá um pouquinho. Sabe o que eu falo? Hoje, infelizmente, é tudo comprado. Tudo está comprado. Você lembra antigamente, quando nós tirava uma carta, a gente tinha que pagar, né? Muitas vezes repetia. Hoje tem pessoas que compram a carta, 3, 4 mil da carta. Mesmo jeito, meus queridos. Hoje, o diploma que você tem de diácono, o diploma que você tem de presbítero, pastor, tudo comprado. De que maneira? Você tem que fazer o CFO. No tempo de Jesus não tinha CFO, estudo. Não, irmão, é para ter uma inteligência, mas tudo no dinheiro, ó o dinheiro. Tudo no dinheiro. Tudo comprado, tudo uma mão tá mandando, tudo é uma mão. Vai se fazer um curso numa empresa hoje. Para você entrar numa empresa hoje, você tem que ter o curso. Você é obrigatório a pagar o curso de engenharia, de ser engenheiro. Infelizmente, meus queridos, na nossa igreja, infelizmente, se você não tiver o curso, você não serve para ser obreiro. Se você não tiver o curso, você não serve para ser um pastor, para ser um diácono, para ser um presbítero, você não serve. Por quê? Infelizmente hoje, tudo roda em torno do mamão. Sem o mamão, não tem salário de missionário. Sem o mamão, não tem salário de pastor. Sem o mamão, não tem festa na sua igreja. Sem o mamão, não tem banco na sua igreja. Sem o mamão, vocês não conseguem comprar templo. Você está me entendendo? Infelizmente, o que resta em torno do nosso dia, se você tiver dinheiro, você tem. E outra coisa, meu querido, tem uma coisa.
Além de você comprar o seu curso, que sabe uma coisa, você está fazendo CFO. Ah, irmão, eu tô falando, não, mentira. Eu tô falando porque, por acaso, mentira. Você está fazendo CFO com dinheiro para ser alguma coisa. É mentira. Você está fazendo CFO porque você quer ser alguma coisa. Não adianta você falar que quer fazer CFO, não tá nem aí não. O CFO é gasto, custa caro. Para você ser obreiro, se você não tiver CFO, não serve. Então, infelizmente, meu querido, ó, se você não tiver o curso, você não serve. Está contra a palavra de Deus. Obreiro tem que ser experimentado. A pessoa começa a contribuir porque tem um dízimo grande, porque contribui com R$600 por mês ou mais. Você já dá um tapa nas costas dele e fala que ele vai levar para a obra. Quantas pessoas, meus queridos, estão iludidas porque o irmãozinho desviou, o irmãozinho dá 5 mil reais de dízimo e tem que até do irmão, para não perder, tem medo de perder o irmão. E aquele coitadinho que dá só R$50 por mês, ele muitas vezes é desprezado. Estão comprando os cursos do CFO. Você está comprando sua posição diante de Deus. Você está comprando o seu diploma de presbítero, o seu diploma de pastor. Você não tem experiência nenhuma. Você não passou no processo de experimento. A Bíblia fala que experimentar em tudo. Você não tem essa experiência. Mas porque você é um bom dizimista. Outra coisa, vem caboclo. Não fique com raiva de mim não. Deixa eu contar um caso pra você. As pessoas estão se perdendo e o pastor não vai atrás. Aí eu pergunto, irmão Gerson, por quê? Me fala agora por quê. Fala, irmão Gerson, por quê? Você sabe por quê? Aquele irmãozinho que tá desviado, ele não tem um bom dízimo. Ele nunca contribuiu. Agora, vai também aquela pessoa que contribui todo mês com R$800 mil desviar, se o pastor não vai na casa dele. Se o pastor não vai na casa dele, com certeza, a fim disso aqui, ó. Ô irmão, vim na sua casa, ó. O irmão tá sumido, irmão. Ô irmão, quanto tempo o senhor tá sumido, hein, irmão? O senhor não pode... Não, irmão, a obra de Deus continua. Nós não podemos ficar seu irmão, não, ó. Não podemos de jeito nenhum ficar seu irmão, viu, irmão? Viu, irmão? Viu? Não podemos ficar de jeito nenhum sem o senhor, não. O senhor é precioso para Deus, viu? Porque o irmão tá dízimo alto. Que hipocrisia. Que gerações corruptas. As piores gerações que nós temos, essa foi a pior. Gerações de pessoas corruptas, amante de si mesmo, que não pensa nos outros. Eu te pergunto para você, vem cá um pouquinho, quantas das vezes o pastor foi na sua casa? Eu sei. E quantas pessoas têm reclamado que o pastor não vai na casa dele? Quantas pessoas passam por mim e falam, irmão Gerson, o pastor nunca foi na minha casa. Nunca foi na minha casa. Eu acho porque eu não sou importante. Se fosse pessoa importante, ele viria, com certeza. Se você tivesse certeza que ia na sua casa. Isso é geral. Infelizmente, o mamão tem dominado nossas vidas. Esse mamão tem... Ele começa a pensar, meus queridos. Quando há festa em nossa igreja, pode ficar com raiva de mim. Não tem problema, não. O último, eu fui na festividade, eu fiz fazer um buffet numa certa igreja que eu não posso falar. Ia ter um bingo, tipo um bingo lá. 200 e pouco para entrar, ia sortear um carro. E quando tem festa lá, meus queridos, nesse lugar que eu não posso falar, quando a festa, eu acho um absurdo, quando a festa das irmãs, cada irmã tem que pagar tantos para ir nessa festa. E milhões vão. E pessoas passando necessidade. O próprio mesmo passando necessidade. E as pessoas, para entrar na igreja, tem que ter contribuição grande. Tem que pagar o curso. Curso das mulheres.
Festa das mulheres, festa do circulação, tem que ter o dinheiro. Tem que ter o dinheiro. Festas e muitas festas. E eu achei outra coisa absurda. Aquelas festas que vocês vão lá, pra mim é festa pagã, lá em Camboriú. Pode ter raiva de mim. Festas mundanas pagão. Meus queridos, você tem que pagar pra você pregar. Eu achei absurdo. Estão fazendo festa nas igrejas. Estão fazendo festa. Nunca houve uma geração tão corrupta e imperfeita como nesse mundo. Estão fazendo festa nas igrejas. Show na igreja. Coloque-se lá o santinho. O santinho 1, santinho 2, santinho 3 lá embaixo. O santinho que vai pregar. Festa, congresso, festa. Não é festa, mas é show. Você está fazendo show. É show que você está fazendo. A igreja se corrompeu. O povo de Deus se corrompeu. Entrou na corrupção geral. Carnaval para crente, motel para crente. Meus queridos, nós estamos passando nos últimos tempos. Vamos tomar cuidado. Corrupção em nosso meio. Mentiras em nosso meio. E nós falamos sobre o dízimo. Vai ler lá o dízimo lá, rapaz. Vai entender o dízimo. Vai ler, pesquisar lá. Você não é doutor, né? Vai ler lá o dízimo. Quer dizer, o dízimo. Para quem Deus estava falando lá. Quem que era ladrão, rapaz? Não vem me chamar de ladrão que eu não contribuo, não. Não vem chegar minha família de ladrão porque eu não dou dízimo também, nem oferta. Vai ler a Bíblia e explicar por que tava lá chamando de ladrão e para quem que era. Não é para mim e para você, não. Analfabeto. Vai falar vai ler a Bíblia. Meus queridos, queira ou não queira, estou gravando esse vídeo, pode ser o último que estou gravando. Mas eu quero falar totalmente a verdade. O mamão tem dominado, meus queridos, o nosso dia. E outra coisa, irmãos. Tem outras coisas. Se o dirigente, eu sei disso, se o dirigente não bater meta de dízimo, que é obrigatório. O pastor é obrigatório, todo domingo, de segunda a segunda, encher o saco falando sobre o dízimo. Falando sobre o dízimo, todo dia, encher para doar a orelha dos membros, tadinho dos membros. Falando sobre, fala do universal, mas é igual, falando sobre o dízimo. Porque se não apertar o passo, se não entrar um tostão, eles têm meta para ser atingido, você sabia? Tem meta. Se não atingir a meta, é tirado da igreja. É tirado da igreja. Olha aonde nós chegamos, a tal de mamão. É o mamão. Tem dominado. Sem isso não tem dinheiro para missionário, viu? Não vai chegar seu salário não, missionário. Não vai chegar o salário, você chega no banco, vai ter tem nada, ó, não tem dinheiro. Isto, meu querido, ó. Sem o mamão você não tem salário. Sem o mamão sua família passa fome nos campos missionários. Sem o mamão não tem igreja, não tem festa, não tem show. Sem o mamão não tem um show de rock, show de rap e carnaval, não tem mamão. Se não tiver mamão, não tem show. Então, tem dominado nossas vidas. O dinheiro é a raiz de todo mal, não sabendo usar. Meus queridos, não fiquem com raiva de mim, meus queridos. Quando se fala de reuniões, todas as reuniões, se fala de dízimo. Se você for todo dia na igreja, de segunda a segunda, é obrigatório, todo dia, assim, obrigatório, assim, entre aspas, o pastor mandar passar a oferta. De segunda, se tiver, é obrigatório. Terça é obrigatório. Quarta é obrigatório. Quinta, se tiver, é obrigatório. Sexta, sábado, se tiver, é obrigatório. Infelizmente, meus queridos, a igreja já está virando comércio faz tempo. Essa geração, meu querido, que nunca houve uma geração que nem essa, tão corrupta, que muitas vezes não fala a verdade, só fala mentira. Encobre-se a verdade. Encobre-se a verdade. Você está encobrindo a verdade. Você não está falando a verdade, você está encobrindo a verdade. A verdade. Olha a situação que estamos passando. Vamos prestar atenção naquilo que o pastor fala, naquilo que ele prega, no que o pastor prega, no que o obreiro prega. Não vamos no embalo, vamos examinar a Bíblia, se é verdade ou não é verdade, para quem está falando, para quem é, para mim, é para você. Vai ler a Bíblia, rapaz. Preste atenção, meus queridos, que situação. E muitas pessoas passando necessidade. Muitas pessoas falam, ah, não, é o governo, sim, o governo tem parte disso. Mas nós também temos parte, meus queridos. Eu fui num culto, não vou falar onde também,
que só falava sem dinheiro. O povo só falava em dinheiro em carrão, só em dinheiro em carrão. Não se ouvia mais a palavra de Deus. Infelizmente só falava no mamão. Mamão pra cá e mamão pra lá. Mamão. Aonde está Deus neste lugar? Nós estamos sendo dominados pelo dinheiro. Sendo comprados. E quantos não é comprado pelo dinheiro? Quantas pessoas não é comprado pelo dinheiro porque tem alta posição? Ele não pode ser disciplinado. Se disciplinar ele, vamos perder o dinheiro dele. Quantas pessoas estão no erro em cima do nosso púlpito, pregando a palavra de Deus, estão no erro, mas não pode tirar ele porque ele contribui, ele sabe chamar a atenção do povo para contribuir, ele tem voz bonita, ele sabe seduzir o povo, ele sabe convencer o povo. Não podemos tirar essa pessoa daí por causa do maldito dinheiro. Por causa do maldito dinheiro. Isto mesmo, maldito, me perdoa que eu estou falando, não estou falando palavrão. Por causa do maldito dinheiro tem dominado a sua vida. O dinheiro tem dominado o seu lar. Você não consegue ficar mais sem ele. Ele está te dominando tudo, em tudo que vai lugar. Está falando de dinheiro, lógico, nós temos que nossas contas. Mas nós devemos dizer também, falamos a verdade, meus queridos. Preste muita atenção na palavra de Deus. Deus quer um povo com coração voluntário. Deus não quer um povo oprimido que ensina a contribuir. Preste muita atenção na palavra de Deus, meus queridos. Muita atenção na palavra de Deus. Nós estamos falando, primeiro nós lemos, eu comecei a ler, Êxodo, lê lá, 25, Deus falando com o povo para trazer a oferta, tem que ser, e fala ao filho de Israel que me traga a oferta, a ossada de todo homem cujo coração mover-se voluntariamente. Nós somos voluntários. Nós somos voluntários, não somos oprimidos. Você não é obrigado a dar dízimo, viu? Presta atenção. Você não é obrigado. Você dá, você quer, pode dar. Oferta, ajuda a igreja. Eu concordo, ajuda a igreja, dê oferta. Mas sabe de uma coisa? Ninguém te obriga a dar dízimo. Ninguém te obriga a dar oferta também. Nem a Bíblia nos obriga. Não. A Bíblia nos obriga, não. A nós dar o dízimo, não. Está falando, nós devemos ter um coração voluntário. Não importa o que vai sair do seu bolso, se é 500 reais, se é 100 ou é 50. Mas você tem que dar de coração. Não porque para agradar homem, não para agradar pastor. Preste muita atenção na palavra de Deus, meus queridos. Estamos falando meia hora. Estamos pregando meia hora, falando, ensinando na realidade. Aprendendo, estamos ensinando. Meia hora. O que você não ensina na sua igreja, o que você não fala na sua igreja, estou falando para você. O que você não passa para os membros, estou falando. Meu irmão, quando alguém dizer para você que você é ladrão, manda ele ler a Bíblia. Ele não está falando com você, viu? Malaquias 3:10. Mas vê antes. Lê Malaquias inteiro, para quem Deus está falando. Meu irmão, não fique triste, viu? Você não é ladrão, não. Você está desempregado, você não pode contribuir. Você não é ladrão. Tá? Preste muita atenção na palavra de Deus. Aprenda da palavra de Deus. Chega de tapiação. Chega de entrar na mente da pessoa e fazer lavagem cerebral. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Não julgue o seu irmão, não. Deus abençoe. Vamos continuar com a palavra de Deus. Mas fiquemos com esta palavra. Deus quer com você um coração voluntário. Dê com alegria. Não forçado, mas dê com alegria. Deus, Ele não precisa de dinheiro, do seu dinheiro. A obra de Deus precisa. Deus não precisa do seu dinheiro. A igreja, os membros precisam para ter mantimento. E outra coisa, meus queridos. Já expliquei dos mantimentos. Já expliquei que a comida e também tudo que tem na igreja também é para manter. Meus queridos, ficamos com essa palavra. Pastores, doutores, aprende, vai ler a Bíblia, ensina o que é certo. Um dia você vai dar conta diante de Deus de tudo que você ensinou. Preste muita atenção na palavra de Deus. Toma cuidado com o que você está ensinando. Preste muita atenção. Mas ficamos com esta palavra. Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar gravando sim, mostrando, mudamos nosso tema. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai conhecer. Nós vamos ler esse versículo por versículo. E nós vamos meditar o que é verdade. Vamos falar da ceia. Próximo programa vamos falar da ceia. O que é o significado
da ceia. Vamos aprender junto. O próximo vídeo eu vou gravar sobre a Santa Ceia. E vou explicar para você o que o Paulo quis dizer para aquelas pessoas que estavam lá participando. Qual o exemplo que Paulo deu. Fiquemos com esta palavra. Preste muita atenção. Cuidado, hein? Cuidado que Deus vai te... Tudo que você fala, você vai dar conta diante de Deus. Deus abençoe.